Zagueiro do São Paulo e hoje no Benfica, muito perto de ser vendido ao Fulham da Inglaterra. Aliás, essa negociação nós temos informado e discutido com frequência aqui no De Primeira. 4 ofertas já foram recusadas por parte do clube inglês nessa negociação direta com o clube português. E a última oferta entregue nas últimas horas, decisiva, e de fato é a última, o Fulham avisou que é a última, 25 milhões de euros, subiu 4 milhões de euros a proposta anterior, 21 milhões de euros que havia sido recusada. Então, para já, é um número que interessa um pouco mais ao Benfica, tendo em vista que o Morato, apesar do potencial, da qualidade, da juventude, é reserva hoje do argentino Otamendi e do português Antônio Silva. Então, 25 milhões agradam, o Benfica ainda não respondeu, mas há aqui um detalhe muito importante. Pela primeira vez, o Morato disse internamente que quer sair. Avisou ao presidente Rui Costa, ex-jogador, ídolo do futebol português e do Benfica, pediu ao presidente para ser negociado, até porque para ele a proposta salarial é para ganhar cerca de 4 vezes mais, ou seja, jogar no futebol inglês, na Premier League, ser treinado por um treinador português, Marco Silva, conhece muito bem o seu futebol, e para ganhar 4 vezes mais. Então é uma negociação que caminha para um desfecho positivo do lado do clube inglês, e o São Paulo acompanha atentamente essa negociação, mas há aqui pontos importantes para serem ditos, até porque o São Paulo, quando vendeu o Morato ao Benfica em 2019, segurou 15% de uma futura venda, para além, claro, da questão do mecanismo de solidariedade. A questão é que o Éder Traschini, nosso repórter, informou recentemente que o São Paulo, apesar de ainda ser dono dessa porcentagem de 15% de uma futura venda, colocou esses 15% como garantia numa dívida que tem com o empresário Juliano Bertolucci, que coincidentemente ou não é o empresário do Morato. Então a questão é, assim que o jogador for vendido, é o São Paulo que recebe primeiro o dinheiro, a sua parte, no caso 4 milhões de euros mais ou menos, juntando os 15% da futura venda e 1,6% do mecanismo de solidariedade. A questão é que vai ficar no São Paulo somente esse 1,6% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 400 mil euros, mais ou menos hoje 2,1 milhões de reais, ou seja, 2 milhões de reais é o que o São Paulo vai ter em caixa com essa negociação do Morato. Porque os 15% de futura venda, hoje 3,7 milhões de euros, 20 milhões de reais mais ou menos, o São Paulo já passou como garantia para Juliano Bertolucci. Ou seja, o São Paulo que encaixa esse valor e depois repassa para o Juliano Bertolucci. No fim, e resumindo, o São Paulo recebe com essa negociação, com essa futura negociação, 400 mil euros, 2,1 milhões de reais. Tintim por tintim, tudo explicado pelo nosso Bruno Andrade sobre a negociação do Morato.